Se você já fez ou vai fazer o Enem, com certeza você sabe que forças intermoleculares é um assunto muito importante para você entender. Isso porque a forma como uma molécula interage com a outra vai ajudar a gente a entender como ela se comporta. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as forças intermoleculares, entender quais são elas e como elas funcionam. Vem comigo! Então, vamos bater um passo sobre forças intermoleculares, entender o que é esse fenômeno e como ele acontece. A primeira coisa que a gente precisa aprender a diferenciar é interação de ligação. Por quê? Quando a gente tem uma molécula, né, e aqui eu peguei como exemplo a molécula de água. Quando eu tenho um copo de água, eu tenho moléculas de água lá dentro. E aí eu tenho duas coisas presentes na molécula de água. Eu tenho as ligações, certo? Que é o que vai acontecer entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. Já que a molécula de água é H2O, eu tenho hidrogênios ligando-se a um oxigênio. E eu tenho interação, que é uma força que vai acontecer entre essas moléculas de água para que elas possam formar a substância água. Então a gente precisa aprender a diferenciar bem isso, o que que é ligação e o que que é interação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as interações, que é essa parte aqui, esse fenômeno que acontece entre uma molécula e outra. As interações intermoleculares, essas forças que acontecem entre as moléculas, elas vão se dividir em alguns grupos. A gente tem alguns que são importantes para o Enem, para os vestibulares, tá? E hoje a gente vai falar de três específicos, tá bom? Então, o primeiro grupo que a gente vai observar hoje é o tipo de molécula que faz a interação chamada dipolo induzido. Vamos entender o que significa essa palavra, essas duas palavras, na verdade, tá? Dipolo significa dois polos. Então, uma molécula dipolo é uma molécula que tem um polo, beleza? Então, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Quando eu falo dipolo induzido, o que que eu estou dizendo? E por que que eu falei que acontece para moléculas apolares, como vocês já estão vendo aí? Porque moléculas que não têm polo, moléculas que são apolares, elas ainda precisam fazer interações. Só que como elas não têm um polo, e são esses polos que permitem com que eu faça essa interação, eu vou ter que induzir, ou se eu não, né, no caso a própria molécula, ela vai induzir um polo. Então, no caso das moléculas apolares, elas precisam ter um dipolo que é induzido, porque ele não existe. Quando a gente fala de moléculas apolares, tem um tipo de classe, uma classe de compostos específicas que a gente pode observar, que são os hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas, onde eu só tenho carbono e hidrogênio. E carbono e hidrogênio ligados, né, em cadeias carbônicas, eles formam moléculas apolares, moléculas que não têm polo. E por que que essas moléculas não têm polo? Porque eu não tenho nenhum elemento aqui que seja extremamente eletronegativo. Porque para formar um polo negativo especificamente, eu preciso ter um elemento eletronegativo, porque ele vai puxar para ele essa carga eletrônica, beleza, dos elétrons e vai gerar um polo negativo ali, deixando de quem ele pegou essa carga negativa um pouco mais positivo. Nos hidrocarbonetos, a gente só tem carbono e hidrogênio, e nenhum deles tem uma eletronegatividade significativa para a gente nesse caso. Então, quando a gente fala de moléculas apolares, se você quer lembrar de um exemplo, hidrocarbonetos, beleza? Carbono e hidrogênio. O que que a gente tem que se atentar? Essa interação de polo induzido, ela é fraca, beleza? Porque ela acontece entre moléculas apolares. Então a molécula não tem um polo, ela tem que induzir um polo ali. É uma coisa parecida com um cabo de guerra, sabe? Imagina um cabo de guerra e eu tenho duas pessoas que têm exatamente a mesma força puxando essa corda dos dois lados. Em algum momento, né, por mais que as pessoas tenham a mesma força ali por questão de esforço, a corda vai um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, mas em termos gerais, ninguém ali vai conseguir se sobressair. É a mesma coisa aqui na interação de polo induzido, tá? Como ninguém tem uma eletronegatividade extremamente significativa, essa interação ela é fraca. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa que o Enem gosta de cobrar. Não é porque essa interação é fraca que ela vai ser igual para todo tipo de molécula. Deixa eu te dar um exemplo aqui para a gente observar. Aqui eu tenho dois hidrocarbonetos, gente. Tudo isso aqui é carbono, tá vendo? Ó, carbono, 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 e está interagindo com outros carbonos. Qual é a diferença entre esses dois hidrocarbonetos? Esse primeiro hidrocarboneto que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Ó, ele tem quantos carbonos? Um, dois, três, quatro. Met, et, prop, but. Então, ele é o butano. Esse hidrocarboneto que eu estou mostrando para vocês, vocês observam que ele faz dipolo induzido, beleza? Porque ele é apolar, e ele só tem 4 carbonos. Ou seja, ele faz uma interação fraca e ele só consegue repetir essa interação 4 vezes. Beleza? Entre essas cadeias carbônicas. Então, ele tem 4 carbonos. Já o meu segundo hidrocarboneto que eu estou apresentando para vocês, olha só, ele tem um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos.
certo? Então, olha a diferença. Apesar das interações nos dois serem interações fracas, o meu segundo hidrocarboneto, ele faz muito mais interações do que o meu primeiro, certo? Então, o que é que você tem que observar? Aqui eu tenho menos interações, porque a cadeia é menor, e aqui eu tenho mais interações. E aí você vai me dizer: "Professor, mas essas 2 interações são fracas", e eu concordo com você, os dois hidrocarbonetos, eles fazem interações fracas, mas o fato do hidrocarboneto 2, que tem 9 carbonos, ele fazer um número maior de interações, faz com que algumas características dele sejam diferentes. Então, por exemplo, esse meu hidrocarboneto 1, quando eu pensar no ponto de ebulição dele, por exemplo, o ponto de ebulição dele tende a ser muito menor do que o do meu hidrocarboneto 2, porque como o meu hidrocarboneto 2 faz mais interações, por mais que sejam interações fracas, gente, como ele faz mais interações do que o hidrocarboneto 1, a tendência é que o ponto de ebulição dele seja maior, porque imagina, as cadeias elas estão aqui, né, sobrepostas uma em cima à outra. Nesse meu primeiro hidrocarboneto, né, que é o butano, ele só tem 4 carbonos. Então, para eu poder separar essas cadeias, né, que o ponto de ebulição é a passagem de quê? Do líquido para o gasoso. Então, eu preciso separar um pouco mais essas moléculas. Para eu separar quando eu só tenho 4 interações, é mais fácil. No outro, eu tenho 9 interações. Então, eu preciso de mais força, mais energia. Então, aqui, ó, eu vou ter um menor ponto de ebulição e aqui eu vou ter um maior ponto de ebulição. Lembrando que eu estou comparando 2 hidrocarbonetos, beleza? Então eu estou comparando apenas, única e exclusivamente entre eles, não estou comparando com outros compostos, tranquilo? Então olha só, dipolo induzido é uma força intermolecular que acontece para moléculas apolares, ela é uma força fraca, mas existe esse nível comparativo entre as próprias moléculas, principalmente os hidrocarbonetos, tá? Quanto maior for a minha cadeia, maior vai ser o meu número de interações, e aí algumas características vão estar envolvidas nesse processo, como exemplo, uma delas, o ponto de ebulição. Outra coisa importantíssima que eu não posso deixar de te falar, o estado físico, a temperatura ambiente, acaba mudando também. Então, ó, esse hidrocarboneto com 4 carbonos, o butano, né, ele é um gás, né? Provavelmente você já ouviu aí falar do gás butano, ele é um gás em temperatura ambiente. Já o meu outro hidrocarboneto, como ele tem 9 carbonos, quando eu vou me aproximando ali de 10 a 12 carbonos para lá, eu já tenho tendência que esse hidrocarboneto esteja do estado líquido para o estado sólido, tá bom? Então, toma cuidado com isso também, porque apesar de ser uma besteira que é a força intermolecular, mesmo ela sendo fraca, ela interfere em diversos aspectos, em diversas características dos compostos orgânicos. Seguimos? Então, a próxima interação que a gente vai ver, ela talvez seja bem mais comum, né? As próximas duas talvez sejam bem mais comuns de a gente observar. A próxima é a dipolo ou dipolo permanente. Diferentemente da dipolo induzido, que acontecia para moléculas apolares, moléculas que não tinham polo, a dipolo ou dipolo permanente, ela vai acontecer para moléculas polares, moléculas que apresentam um polo. E como é que eu sei que uma molécula apresenta um polo? Muito simples. Eu preciso ter a presença nessa molécula de um elemento que seja eletronegativo, que como eu falei para você no dipolo induzido, que ele tem uma eletronegatividade, que é essa força para puxar essa carga eletrônica, grande. Porque quando ele fizer esse puxo, ele vai formar um polo negativo ali e obrigatoriamente vai formar também um polo positivo do outro lado da molécula. Vamos observar o nosso exemplo? A gente tem aqui o HCl, ácido clorídrico, que muita gente conhece. Se você está estudando química para o Enem, você precisa conhecer, tá bom? Então, no HCl eu tenho o quê? Eu tenho cloro. O cloro, ele está ligado ao hidrogênio. O cloro, gente, ele é da família 7A. Beleza? Ele tá lá do outro lado da tabela periódica. E o hidrogênio tá aqui perto dos metais, apesar de não ser um metal. O hidrogênio, ele basicamente não tem eletronegatividade, né? Ele é um elemento extremamente eletropositivo, tá? Então ele tá bem do lado dos elementos eletropositivos ali, apesar de não fazer parte dos metais, como eu disse, tem umas características um pouquinho diferentes. Já o cloro, ele tá bem próximo do flúor lá, bem próximo do lado dos elementos mais eletronegativos. Então ele tem uma eletronegatividade considerável pra gente, beleza? E aí, quando ele se liga ao hidrogênio, o que é que acontece? Essa ligação, ela é uma ligação polarizada. Como o cloro, ele é mais eletronegativo, ele tem essa tendência a formar esse polo negativo para cima dele. Já o hidrogênio, como basicamente não tem eletronegatividade, ele tem que ceder, formando então um polo positivo. Então aqui a nossa interação ela vai ser muito mais tranquila,
certo? Porque o que que vai acontecer? Vai acontecer essa interação entre o polo positivo de uma molécula e o negativo da outra, que foi o que eu demonstrei aqui para vocês, ó. Observe que essa interação, ela acontece entre esse hidrogênio aqui, que está positivo, e esse cloro que está negativo. Mesma coisa na outra molécula, a minha interação é entre um hidrogênio positivo e um cloro negativo. E dessa forma, as moléculas de HCl vão interagindo. O que é que você tem que tomar cuidado aqui quando a gente diferencia essas moléculas polares de apolares? A questão da solubilidade, galera. Por que que é importante que eu lembre e que eu entenda a solubilidade? A solubilidade é a capacidade de dissolver, certo? E o que que a gente tem posto aqui? Moléculas polares, elas obviamente vão querer fazer interação com moléculas polares, elas gostam do que são iguais. Moléculas apolares vão querer interagir com moléculas apolares. Então, se eu pego, por exemplo, o hidrocarboneto, lá de cima, tranquilo? O hidrocarboneto que a gente estava trabalhando lá em cima, aqui no dipolo induzido. Ele é totalmente apolar, beleza? Ele só tem carbono e hidrogênio. Vocês acham que ele vai querer fazer uma interação com uma molécula que faz dipolo-dipolo? Que faz, que tem características polares? Obviamente que não. Então, essa questão da polaridade, ela está sempre relacionada ao tipo de interação que a molécula faz. Isso explica por que que compostos apolares não se dissolvem em compostos polares, porque as interações são diferentes, a molécula em si ela é diferente, ela se comporta de uma forma diferente e ela vai preferir fazer interações diferentes. Então toma muito cuidado com essa questão de polar e apolar, porque muda a interação, muda as características físico-químicas, muda bastante coisa que você precisa estar de olho. E a última da gente hoje, certo? A famosinha, uma que o Enem gosta bastante, é chamada de ligação de hidrogênio. Por que é que você precisa tomar cuidado com a ligação de hidrogênio? Porque da mesma forma que a dipolo, ela também acontece para moléculas polares. Qual é a diferença então entre elas? É que para que eu tenha a ligação de hidrogênio, eu preciso ter, obviamente, o hidrogênio, e ele tem que estar ligado a um desses três elementos aqui, ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Por quê, professor? Vamos lembrar o que eu falei lá no dipolo permanente, dipolo-dipolo? O hidrogênio, ele basicamente não tem eletronegatividade. Então, quando ele se liga a um elemento muito eletronegativo, ele acaba cedendo muito, beleza? Essa ligação, esse elétron. Lembra que ligação é compartilhamento de elétrons. Acaba que o hidrogênio, ele cede quase tudo que ele tem ali de carga negativa daquele elétron dele, beleza? Então, ele fica muito positivo. Ele fica um lado muito positivo. Isso já aconteceu com cloro. Agora, imagina quando eu ligo com flúor, oxigênio ou nitrogênio, gente. Os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Aí é que o hidrogênio perde quase que totalmente esse elétron para esses três elementos. Então, o que acontece é, por que que a ligação de hidrogênio ela é diferente da dipolo-dipolo ou dipolo permanente? Porque esses elementos, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, eles são muito eletronegativos. Então, eles conseguem sugar essa carga eletrônica com muito mais força, certo? Tornando essa interação de cargas positiva e negativa mais forte, porque eu vou ter uma carga negativa muito mais forte e uma carga positiva muito mais forte também. Um exemplo de uma molécula que faz ligação de hidrogênio, que é muito comum no Enem ou em qualquer lugar quando você for estudar este tópico, é a água. A água, como vocês sabem, é H2O. Nela, então, a gente tem a presença de dois hidrogênios ligados a um oxigênio. Como o oxigênio ele é extremamente eletronegativo, aqui, então, a gente vai ter a formação dessas ligações de hidrogênio, certo? Pessoal, quando a gente compara, então, em termos de força, a gente vai ter a seguinte coisa, ó. Dipolo induzido, que foi a primeira que a gente estudou, ela é a mais fraca, beleza? Ela é a interação mais fraca dessas três que a gente vai conversar hoje. A dipolo-dipolo, ela é uma força ali intermediária, beleza? E, obviamente, a ligação de hidrogênio, que é a terceira força que a gente conversou hoje, ela é a mais forte de todas, dentre essas três que a gente conversou hoje, tá? Então, a força, ela funciona nesse sentido. Aqui eu tenho a mais fraca, na dipolo induzido, dipolo permanente ou dipolo-dipolo intermediária, ligação de hidrogênio, a mais forte. Só que qual é o problema e por que que eu queria muito
que vocês se atentassem a esse tópico quando a gente estuda forças intermoleculares. É muito comum que os alunos aprendam de polo induzido, de polo permanente, ligação de hidrogênio, íon dipolo, que é outra força que a gente pode conversar depois também, e quando chega em uma questão do Enem, eles se sintam muito inseguros em responder, porque diz: "Ah, professor, tinha outros nomes lá que eu não vi", ou ele colocou uma situação, um problema que eu não consegui entender o que ele estava perguntando. Por quê? Você tem que entender que o Enem é uma prova contextualizada, certo? E não necessariamente porque uma questão, o assunto dela ou a resposta dela vai ser algo relacionado às forças intermoleculares, você só vai ter isso presente na questão. Porque quando a gente fala de forças intermoleculares, a gente olha para os compostos que fazem ligação covalente, beleza? Onde eu tenho compartilhamento de elétrons e eu consigo analisar quem é polar, como é que isso funciona. Só que o Enem, gente, ele não vai cobrar de você de forma tão específica, de forma tão seccionada. Então acaba que você precisa fazer uma correlação entre outros compostos também que você vai estudar em outras áreas, como da química inorgânica, compostos iônicos ou algo do tipo, tá bom? Então, só para a gente terminar a aula de hoje, vamos observar esse exemplo aqui. Vamos supor que em uma questão ele perguntou qual das substâncias abaixo apresenta o maior ponto de ebulição. Pessoal, ele quer saber quem tem o maior ponto de ebulição. Eu falei para vocês lá no comecinho, quando a gente falou de dipolo induzido, que o ponto de ebulição, né, a passagem do líquido para o gasoso, ele está relacionado com a quantidade de interação e o tipo de interação que uma molécula faz. Vamos observar então aqui, a gente tem 4 moléculas, certo? A gente tem 4 moléculas aqui para descobrir quem é que tem o maior ponto de ebulição. Vamos lá, vou começar pela letra A. Na letra A, a gente só tem carbono, né? Ó, é um hidrocarboneto, tem o carbono e tem os hidrogênios aqui que eu vou colocar para vocês, só para a gente deixar tudo fixadinho. Então, na letra A eu tenho carbono e tenho hidrogênio. Pessoal, isso aqui é um hidrocarboneto, e eu falei para vocês que todo hidrocarboneto ele é apolar. E se ele é apolar, qual é o tipo de interação que ele vai fazer? Ele vai fazer dipolo induzido, que a gente sabe que é a interação mais fraca. Então, só olhando aqui por cima, a gente já vê que muito possivelmente a letra A não pode ser a nossa resposta, né? Porque se ele vai fazer a interação mais fraca, provavelmente o ponto de ebulição dele vai ser o menor. Então eu tenho letra B, letra D e letra C. Vamos para a letra D comigo? Olha só, na letra D eu também tenho bastante carbono, né? Ó, eu tenho carbono, 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 carbono. Eu tenho a mesma quantidade de carbonos que eu tinha lá na letra A, 4 carbonos. Qual é a diferença aqui? A gente tem a presença desse átomo de oxigênio aqui entre os carbonos. A gente sabe que o oxigênio ele é um elemento eletronegativo, bastante eletronegativo. Então, possivelmente, gente, nessa região aqui, ó, onde o oxigênio está, a gente sabe que vai ter um polo negativo, né? Então, essa molécula aqui, que tem carbono ligado ao oxigênio, ela é uma molécula polar. Ela vai ter um polo. Só que, ligado ao oxigênio, eu não tenho hidrogênios. Então, aqui não é ligação de hidrogênio. Aqui é o quê? Dipolo, dipolo. Que a gente sabe que é uma força intermediária. Então, a gente não vai desconsiderar a letra dela. Ela tá ali no meio. Vamos ver se a gente tem alguém que é mais forte que ela. Vamos para a letra B? Na letra B, queridinhos, o que é que a gente tem? A gente também tem 4 carbonos, então mesma quantidade de carbono, então pelo tamanho da molécula não vai dar para julgar muito. Só que a gente tem a presença de 2 coisas, né? A gente tem esse oxigênio e a gente tem essa hidroxila. E aí o que que acontece? Vamos comparar a letra B com a letra D. Tanto a letra B quanto a letra D tem 4 carbonos e a presença desse oxigênio, se a gente não tivesse essa hidroxila. Só que a letra B ela tem a mais essa hidroxila, que caracteriza o quê, gente? Hidroxila é o quê? Quando eu olho para essa hidroxila, vidas, é basicamente o oxigênio ligado ao hidrogênio. E a gente sabe o que é isso. A gente sabe que quando o hidrogênio está ligado ao oxigênio, o tipo de interação aqui é ligação de hidrogênio. E a gente sabe que isso é uma interação bem forte. E aí você vai me dizer: "Ah, professor, então eu já sei a resposta. A resposta é a letra B". E aí eu vou dizer que você precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Eu disse a vocês, gente, a gente está estudando forças intermoleculares, porém o vestibular, o Enem, ele gosta de misturar os conteúdos, ele vai contextualizar ali, ele vai trabalhar. Por quê? O nosso composto C, aqui, ó, você vai dizer: "Uai, professor, mas eu não estou vendo a ligação não aí, eu estou vendo sódio e cloro, né, NaCl". A gente sabe que o sódio, ele é um metal, né, e o cloro, a gente sabe que ele é um ametal. Quando eu tenho o sódio ligado ao cloro, o tipo de ligação que é feito aqui
é uma ligação iônica, beleza? E a ligação iônica, ela é uma atração entre as cargas. E a ligação iônica, ela propicia uma interação mais forte para o NaCl, que é um composto inorgânico, do que essas ligações covalentes que acontecem nesses compostos orgânicos que a gente está comparando. Uma dica para você, sempre que a gente está comparando compostos inorgânicos com compostos orgânicos, na maioria das vezes as interações, a acidez e basicidade dos compostos inorgânicos sempre vai ser maior que a dos compostos orgânicos, tá bom? Então, por mais que a gente tenha três forças diferentes aqui atuando, quando eu olho para essa ligação iônica entre o NaCl, ela ainda é mais forte, então o ponto de ebulição desse composto é maior. Só você tentar derreter sal na sua casa, né, que NaCl é sal de cozinha, vai ser bem difícil. Ela é bem maior do que a dos outros compostos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre interações intermoleculares e como é que esse assunto é cobrado no Enem. Dá uma estudada, certo? No nosso próximo vídeo a gente vai resolver questões Enem sobre esse assunto aqui. Eu espero você aqui no canal da Tu. Se você gostou desse vídeo, saiba que aqui na nossa playlist o próximo vídeo vai ser resolvendo questões envolvendo forças intermoleculares no Enem. Me segue no Instagram para você continuar acompanhando nossos conteúdos aqui da Tu.